Fala pessoal, estamos começando aqui mais um podcast da AEV Educação. A AEV Educação, que é a nossa escola de empreendedorismo, espiritualidade, e o foco do nosso podcast é trazer empresários e empreendedores, pessoas que estão transformando a nossa sociedade através desse veículo que é empreendedorismo. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, ele que faz parte da nossa mentoria da AEV e que está migrando aí, quem sabe, para o nosso time também. É um cara que se tornou muito querido pela equipe, é um cara que a gente tem uma admiração incrível. Ele tem feito um trabalho fantástico aí com inteligência artificial. Estamos com ele aqui hoje, Pedro Zanini. Olá, olá, obrigado. Cara, prazerzaço estar aqui com vocês mais uma vez, né, com essa turma aqui toda. E tenho certeza que é para agregar muito na minha vida, que eu puder agregar com vocês aqui, vai ser ótimo. E vamos nessa. Maravilha. Estamos com o Pedro e estamos com uma outra pessoa também que estava à toa aqui no escritório, puxando para participar com a gente. Vocês não verão ela, mas ouvirão a sua voz. Estamos aqui com a Amanda. E aí, senhorita? Que absurdo, primeiramente, né? Cheio de coisa pra fazer. E a pessoa me difamando aqui ao vivo. É tipo a voz da consciência, até bem assim. Eu estava pensando aqui qual o nome do cargo da Amanda nesse podcast, mas o Pedro já encontrou. A Amanda, que é a nossa voz da consciência, Exato. e ela vai estar aqui para contribuir cada vez mais também com a nossa conversa. Pedro, seguinte, indo direto ao ponto, Diga. a nossa ideia aqui com o podcast é trazer empresários, como eu falei, e a gente quer entender um pouco mais os bastidores do dia a dia. A gente quer aprender com vocês, a gente quer de fato ver o que está acontecendo ali na vida real, porque a gente sabe que muito do que a gente enxerga de fora é só uma parcela mínima daquilo que realmente acontece, mas até chegar lá, até a gente falar do que você tem feito hoje com esse trabalho com inteligência artificial, que para mim é fantástico, com a nossa Legal. Noemi, mas eu quero passar um pouco pela sua história, para que a gente te conheça, saiba como que você chegou até aqui. Então, fala pra gente como é que foi esse começo, né? Como que foi o seu início nessa jornada empreendedora para a gente poder, depois, lá no final da nossa conversa, chegar nos dias de hoje. Legal. Bom, vamos lá. Eu acredito que tudo começou mesmo, né? Eu era bem pequeno e meu pai gostava muito de brincar com coisas diferentes, assim. Meu pai chegava e falava: o que que a gente vai inventar hoje pra gente brincar? Meu pai é engenheiro, e eu acho que isso, né? Nenhum engenheiro é normal, assim, né? E ele ficava aguçando isso, né? A criatividade. Toda vez que a gente ia brincar, não, inventa um jogo, inventa uma brincadeira aqui. Aí tinha bolinha de gude, todo mundo podia pegar bolinha de gude e jogar normal. Aí, futebol de botão, eu lembro, tinha uns carrinhos lá e tal. Não, mas a gente tinha que inventar um jogo nosso. Aí ele escrevia, fazia um monte de coisa. Eu lembro que, assim, era a nossa diversão era essa, né? Nos finais de semana. E começou a feirar ali, cara, toda vez eu tinha uma ideia, aí eu comecei a ter ideia de como brincar, como empreender, e fui crescendo. Eu lembro que na escola, meu pai falava assim, ó, eu não tinha muito dinheiro, né? Meu pai falava, ó, toma aqui teu lanche, e é isso. Mas o lanche não dá pra comprar Coca-Cola, cara. Aí eu, cara, que droga, todo mundo compra Coca-Cola no lanche, eu quero, né? E aí eu ficava assim, tá? E eu percebi que tinha uma lapiseira, onde vocês conhecem aquela lapiseira Pentel, né? Normal ali. Cara, dava pau toda vez. E eu sabia consertar. Eu comecei a cobrar dos meus amigos para consertar deles, entendeu? E eu pegava o dinheiro e comprava Coca-Cola. Aí depois disso, eu aprendi inglês. Aí já no ensino médio comecei a fazer aula de reforço de inglês. Comecei a dar aula de matemática também para primo, para amigo próximo assim. Eu também fiquei bom em matemática, física, né? Obviamente meu pai ali, né, fazendo papel de engenheiro na minha vida, então eu tinha que ser bom naquilo. O meu pai, apesar de ser um funcionário público, ele sempre, né, despertou essa questão da curiosidade. Por outro lado, eu tive contato muito com meu padrasto também. Uhum. Aí meu padrasto já é empreendedor Hum. nato, assim. Cara que foi do zero a 100 em 3 segundos, entendeu? Aí minha vida, assim, cara, deu uma guinada muito forte por conta disso. Abriu empresa, também venceu na vida, então foi muito exemplo que eu tive. Então, quando chegou para os 16 para 17 ali, escolhe seu curso de faculdade, né? Vai lá, faz o que que você vai fazer, medicina, engenharia, não sei o quê. E eu falei, cara, que loucura. Enfim, aí eu fui pro ensino médio, aí eu terminei, fui fazer faculdade. Mas sempre foi assim, cara.
Aí na faculdade, fui fazer engenharia de software, um monte de ideia. Todo dia tinha uma matéria nova, era, cara, vamos fazer. Você sabe que eu inventei o iPad, né? Não sabia. Eu inventei o iPad. Você que está me assistindo não sabe disso. Eu sou o inventor do iPad e o Steve Jobs me copiou, obviamente. Eu falei, cara, Nos mais a respeito dessa disrupção que você teve aí na sua adolescência. eu tava voltando do vestibular que fui fazer na Paraíba. E aí eu tava olhando um cara do meu lado trabalhando no notebook. E o avião balançava e o notebook dele ia para um lado e para o outro. Eu falei, cara, esse cara não sabe fazer um negócio, né? Imagina se ele tivesse tipo um caderno igual esse que eu tô escrevendo, que eu tava escrevendo num caderno, só que fosse digital o negócio. Tivesse uma caneta, ele pudesse tal, fazer todo um negócio, e a gente pudesse personalizar isso e botar toda uma funcionalidade de caderno, né? Imagina isso nas escolas e cara, não existia nada disso. E se existisse também, eu nem tinha tido contato ainda. Aí passou, sei lá quanto tempo, chegou os iPads, os tablets. Eu já inventei a foto com som. Foto com som? Foto com som. O que hoje a Apple chama de. Como é que é o nome do negócio da Apple? Live foto. É live foto o nome daquilo? Ah, mas live foto tem som? Tem. Se você aperta assim, segura, tem som. Na verdade, essa aí foi uma invenção em conjunto. Entendi. Um amigo nosso, um amigo da faculdade, na verdade, em comum não. Um amigo da faculdade, a gente pensando, vamos ganhar muito dinheiro, vamos fazer esse software, a gente vai ser o próximo Mark Zuckerberg, vamos fazer, você é o Steve Jobs, eu sou o Zuckerberg, eu falei, nossa, vamos. E aquelas coisas de universitário, né? E a gente inventou a foto com som. E o cara era um nerdzaço. Ele falou: não, já sei, a gente vai tirar os pixels da foto, coloca um áudio por trás, quando capturar, lá, aí vendo, a gente vai ganhar muito dinheiro, tal. Aí beleza, quando a gente fez, ficou pronto. Quando ficou pronto, incluí abraço, Charles, você vai assistir isso aqui. Cara, ficou pronto. Aí a gente foi pesquisar se existia. E aí tinha uma empresa lá na Europa, não lembro se era, sei lá, Suíça, Alemanha, era algum país assim. E aí os caras já tinham, lembra até eu do nome da empresa, Pico. Aí eu falei, menino, agora vamos fazer isso acontecer, enfim, não deu em nada. Mas às vezes foi sempre assim, eu fui, cara, ideia nunca faltou, né? Mas a gente começa a entender que ideia boa não é aquela que você tem, né? A ideia boa, de fato, é como o povo já fala muito aí, a ideia é que você coloque em prática, que as pessoas acreditam que é útil para alguma coisa. Daí foi algo que foi filtrando para a gente entrar no mercado de fato, né? Abrir empresa, uma empresa que dê lucro, não somente ideias aleatórias que vá ficar no vento. É que eu só voltar um pouco, porque eu achei interessante. Você falou a respeito do seu pai e do seu padrasto, o seu pai que, né, te incentivou a criar coisas novas, e o seu padrasto que talvez foi uma referência, porque ele era empresário e tudo mais. Sim. Estamos falando com pais ou futuros pais aqui no nosso podcast. Você acredita que você ter tido, né, essas duas figuras que te incentivaram, que faziam, te incentivaram e fizeram com que você pensasse fora da caixa e você de fato fosse proativo, ajudou você a ser um empresário, ou você acha que já aconteceria, porque pensando em quem está assistindo a gente, na forma como eles vão lidar realmente também com seus filhos, né? Não, isso aí ajudou demais, cara. Muito, muito, muito. Porque a influência deles, assim. Inclusive, eu tava no pau agora há pouco, antes de vir para cá. E é incrível como hoje, até hoje, quando eu vou tomar uma decisão, eu lembro de várias coisas que eles me falavam, né? Meu pai, no jeito dele, mais contido, seguro. Filho, dá o passo, o tamanho da perna e tal, vai devagar. E isso ajuda muito até ter um equilíbrio. E por outro lado, meu padrasto, cara, dá o passo do tamanho da perna também, mas às vezes você precisa fazer umas doideiras, senão você não sai do lugar. Então, isso, cara, o incentivo do pai para fazer isso com o filho é muito legal, né? E realmente o incentivo, você falou tudo. Isso te incentiva demais, porque muito pai, aquela velha história, né? Eu ouvi esses dias. O pai que vê o menino subir na árvore, cai, machuca e fala: ah, tá vendo, machucou, não devia ter subido, olha aí, ó, arrumou problema, não sei o quê. Aí já cancelou toda a estrutura do menino ali de querer fazer alguma coisa diferente. E o outro pai, né, que viu a menina subindo, caiu da árvore, machucou, falou: se machucou, tá tudo bem, tá, então agora vamos subir de novo, você vai conseguir. Uhum. Agora você vai subir até você conseguir, você não vai machucar que eu tô aqui para te apoiar. Então eu tive muito isso. Isso, cara, sem sombra de dúvida, foi um baita do incentivo. Legal. No livro Coração Selvagem, você já leu? Não, esse livro nunca li. Coração Selvagem, do John Eldridge, fica aí a indicação de livro.
ele fala sobre criação de filhos, ele fala a respeito disso. Ele dá exemplo do filho dele, também subiu na árvore, e ele fala que o pai tem esse papel muitas vezes de colocar o filho nesses lugares dele se aquela famosa sair da zona de conforto, de colocar ele nesses lugares, de estar realmente ali avançando e mostrar para o filho que ele tem aquilo que é preciso. O pai tem esse papel nessa fase da infância da criança, de validar o filho, de mostrar para ele que ele tem o que de fato é preciso e incentivar para que ele faça aquilo que o filho realmente veio e foi para fazer. Então, eu achei muito bacana você falar isso, porque pode ter gente que esteja vendo a gente e que Sim. muitas vezes, por amor ao filho, não quer permitir com que ele se aventure em alguns lugares, cara, tirando ele da vocação dele, né? Ele quebre a cara, né, de alguma forma, ou que ele se machuque com a vida, mas, cara, não tem jeito, tem que incentivar, porque quebrar a cara vai quebrar, né? E é outra coisa do empreendedorismo que a gente vai falar muito aqui, eu acredito, que não adianta você vai acertar de primeiro, né? Ó, não tem jeito. E aí uma pergunta, você falou a respeito de você ter duas ideias geniais que você teve e não conseguiu colocá-las em prática. Qual é a sua sugestão para alguém que está vendo a gente que, cara, pô, tô com uma ideia muito boa, mas eu não tenho financiamento, não tenho dinheiro, eu não sei como que eu vou colocar isso para frente. Qual que é a ideia, a sugestão que você daria para essa pessoa que tem essa ideia, mas não tem um recurso, talvez, para colocar ela em prática? Como eu te falei, a ideia por ideia, né? Ela por si só não vai rodar, não vai existir. Agora, o que que eu vejo? Quando uma ideia vem na sua mente, mas ela vem por conta de que Deus colocou, cara, você tem que apostar todas as fichas, tipo all in, sacou? Não tem o que fazer. Eu preciso arrumar alguém. Ora que Deus vai colocar essa pessoa no seu caminho. Mas você tem que ser persistente. Tanto persistir na sua oração, na sua parte de acreditar na fé, na parte espiritual, quanto no trabalho. Tem que aprender isso em pouquíssimo tempo. Cara, se vira, dá um jeito, aprende, faz curso, se capacita tecnicamente. Tem eventos sobre isso, vá atrás, porque eu acredito muito nisso, que se Deus está te dando uma ideia, mais uma vez, não é uma qualquer ideia, não é uma coisa simples. Se Deus está te dando uma ideia, ele também está dando ideia para várias outras pessoas. E essa mesma ideia ao longo do planeta Terra, ele não vai colocar só comigo. Porque se eu falhar com ele, acabou a ideia dele. Aí vai por água abaixo. Como que ele vai colocar aquilo que ele quer fazer no planeta como um todo em cima de um único ser humano, que é falho? Ele não vai fazer isso. Então a ideia que ele te deu, essa é a minha visão, né? Isso aqui não tem na Bíblia, não tem nada. Eu vejo isso. E eu vejo que Deus coloca a sua ideia no seguinte: coloque você e mais outras pessoas. Quem vai fazer, cara? Igual eu falei, Steve Jobs fez, eu não fiz, eu não tinha capacidade. E aí já outra coisa também, a sua ideia tem que ser muito regada perto de onde você está. Eu vejo que as ideias que florescem são ideias que fazem a diferença onde você está e que você consegue de fato ser um ator ali, né, principal naquela ideia. Porque não adianta eu inventar uma coisa de tecnologia, pô, eu não estou no Vale do Silício, não tenho contato com a Apple. Como é que eu vou ser um cara que vou mexer no mar todo de tecnologia que, né, que domina o mundo hoje, sendo que eu estou aqui? Agora, poxa, vamos falar, sou pastor, então vamos falar de igreja, poxa, como que os jovens, os adultos se portam dentro da igreja, como que o empreendedorismo faz sobre isso, eu posso fazer um movimento, aí já é outra coisa. Então são ideias diferentes que a gente pode acoplar. Então, se você tem uma ideia, preste atenção se essa ideia de fato é para você executar, para você somar com outras pessoas, para estar perto de pessoas que vão agregar também, né, fazer parcerias, fazer negócio. Mas o principal de tudo é, cara, não desiste. Se Deus colocou no teu coração, não desiste. E mesmo assim, né? Cara, é uma ideia mirabolante de tecnologia que eu vou mexer com o mundo todo. Foi Deus que colocou, vai até o fim, cara. Não vai e se joga. Então, não tem pra onde correr. Pergunta do auditório, Pedro. As pessoas podem estar se perguntando isso também. Como saber se essa ideia foi Deus que colocou ou se são vozes da sua cabeça? Eita, essa é forte. Geralmente, quando algo é de Deus, mexe muito com a sua cabeça, fica como se fosse enchendo a paciência ali o tempo inteiro, sabe? E não desiste. E você acorda ou dorme e aquilo fica ali, né? Por que que você não fez ainda? Por que que você não fez? Você podia estar fazendo isso. Faz, faz.
E quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você ora, mais você tem o seu momento de devocional, ou vai na igreja, aí parece que fica pulando aquele negócio na sua mente, assim. Então, eu vejo que isso é uma forma de Deus falar, ó, você pode ter esquecido, você pode ter desistido, mas eu não. E aí, vai fazer ou não vai? Você vai rodar ou vai? Deus não esquece, a gente esquece, mas ele não. E tem ideia que vai passar, né? Nossa, que ideia mirabolante. Pensei, o microfone fica flutuando aqui para não ficar esse negócio me interrompendo aqui, sei lá. Aí, passou. Quem vai falando dórico com um negócio, sei lá, entendeu? Pode ser umas coisas viajantes que a gente tem, mas quando é de Deus, quando é algo que mexe com o seu interior, quando mexe na tua existência, cara, próprio coisa. Fazer. É algo que grita. Grita, fica gritando dentro de você, você tem que fazer. E que se você não faz, você não consegue ficar em paz com aquilo. Você se sente altamente incomodado sabendo que você precisa fazer alguma coisa. A gente tá brincando aqui de Steve Jobs, mas uma coisa eu lembrei também. Uma coisa que mudou minha vida foi assistir aquele filme do Vale do Silício. Você deve ter assistido já, né? Aquele bem antigão lá, não era nem da história dele. Como é que é o nome do filme? Piratas do Vale do Silício. E ali, cara, aquele filme marcou minha vida. Eu fiquei assisti de madrugada, assisti 2 vezes. Eu botei o filme, tipo, era 11 da noite, aí eu não, vou ver de novo. Aí eu vi de novo. Cara, o que esses caras fizeram não é possível. E eu fiquei naquela coisa, mas por quê? A garra dos caras, a gana deles crescerem, eu quero fazer, eu quero participar de um movimento, eu quero estar dentro desse negócio. E o movimento todinho correndo ali para a tecnologia, processadores e tal, aquela toda história do Vale do Silício mesmo, o Bob Silício, né, ali, a descoberta. Então, assim, não tinha ninguém para parar aqueles caras, entendeu? Não tinha ninguém para segurar aquele movimento que eles estavam fazendo. E aí talvez eu vou colocar mais um ingrediente nessa receita que você passou para nossa queridíssima Amanda, e ver se faz sentido, que também entender que é ter esse senso de missão e que ele sobrepassa você. Não é algo, eu quero fazer isso porque eu parará, parará, parará. Não, é cara, eu quero fazer isso porque obviamente você vai ser recompensado, mas você entende que isso vai ter um impacto nas pessoas e no mundo ao seu redor. E aí eu terminei agora no ano passado a biografia do Elon Musk e a do Steve Jobs, que Walter Isaacson escreveu. E nos dois eu encontrei traços muito parecidos. Sim. E acho que o traço mais parecido era esse. Eles tinham um senso de missão muito, muito grande. O Steve Jobs, quando ele volta para a Apple, e o Elon Musk agora, cada um ali na sua visão, o Steve Jobs com essa questão da inovação e disrupção, e o Elon Musk com a colonização de Marte, você vê que é um negócio que não é sobre dinheiro, não é sobre ele aparecer na revista, é sobre assim, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer isso. Porque eu entendo que a sociedade, as pessoas precisam disso. Não, você vê as ideias do cara, eu tô falando de ideia de tablet, de tudo, o cara tá falando em colonizar Marte, cara. Aí você olha assim e fala, esse bicho é muito doido, é loucura, mas tá pulsando no coração do bicho, ele tá fazendo. E ele tem um caminho para chegar lá, né? Então, assim, cara, com certeza, né, a gente quando tem uma ideia, né, se essa ideia resolve o problema de vários, a ideia começa a ganhar uma proporção muito maior, ser mais impactante, ser mais interessante. Porque se eu estou resolvendo um problema de várias pessoas vão ter mais atenção para aquela ideia minha, consequentemente tem mais investimento, tem mais possibilidade de pulverizar e por aí vai. Com certeza isso agrega demais. Eu levantei só essa bola até para a gente voltar para essa história, porque na história de José, José tem esse entendimento. José entende que Deus não colocou ele como vice-rei do Egito porque queria que José fosse exaltado e agora esfregasse na cara dos irmãos que ele estava ali. O que ele fala para os irmãos é: não foram vocês que me colocaram aqui, mas Deus me trouxe até aqui para que a fome não sobreviesse sobre a terra. Então ele entendia que o que Deus tinha para a vida dele não era simplesmente colocar ali para que ele fosse aplaudido, ganhasse dinheiro e os irmãos agora se ajoelhassem diante dele, mas é porque Deus tinha algo para ele que era para a nação, que era para que as pessoas não morressem de fome. Afinal, foi para ele que Deus deu a estratégia para que ele pudesse, no tempo de fartura, né, guardar a colheita e no tempo de escassez ele poder vender para as pessoas. Então, só levantei essa bola para a gente poder também, acho que, colocar esse último ingrediente no que a Amanda falou, de que aquilo que Deus entrega para a gente como missão, como uma ideia, eu acho que é ter esse entendimento de que não é só para a gente, mas é algo que Deus quer fazer na Terra e Ele usa a gente como esse veículo para que Ele possa propagar essa agenda dele aqui, né?
Aí você imagina se José não tivesse perdoado os irmãos, né? Deus não ia tirar ele de lá, mas a história seria outra, né? Aí Davi, Davi também, cara, através de uma oportunidade que ele teve ali, né, com Golias, ele transformou não somente a vida dele, mas da família, de um reino todo que precisava de um rei. E já era ungido, mas e se ele chegasse lá, esse Golias aí tá grande demais, cair fora. Não vou, não, tá doido? Deus, ó, você falou que já foi o urso, o leão, mas esse bicho é grande demais e tem espada, tô fora. Mas não, o cara caiu pra dentro. Então, é, a mescla disso tudo é muito legal, né? Exatamente você saber quem você é, cair pra dentro e falar, cara, eu não vou desistir. Pode aparecer o que for, o desafio que for, né? Seja emocional, seja físico, seja um gigante, ou seja, perdoar a família, né? Isso é muito interessante. E quando que foi que você abriu sua primeira empresa? Você falou: "Agora eu sou empresário", e você começou realmente a viver essa vida empreendedora. Cara, a primeira empresa, deixa eu lembrar, a primeira empresa que eu abri de fato, no CNPJ mesmo, que rodou, que começou a rodar, foi em 2012 para 13, né? Foi exatamente depois dessa ideia da, da foto com som que a gente teve e tal, passou, eu falei, cara, eu não vou ficar mais esperando ideia boa, não. Eu vou abrir uma empresa e vou ganhar dinheiro. Aí eu falei, eu sei fazer site. Eu vou pegar site para fazer, eu pego uma turma e alugo uma sala e vou fazer isso acontecer. Aí pronto. Abri um CNPJ, comecei a falar sobre isso com meu padrasto, ele me ajudou muito, né? Ele me colocou em contato com um cara que foi mais ou menos assim. Falei, fiz todo um plano e mostrei pro meu padrasto. Falei, o que que você acha? Aí ele falou, peraí, vou marcar uma reunião. Aí ele marcou uma reunião com um amigo dele que estava fechando uma empresa exatamente igual a que eu queria montar. E ele marcou um almoço, nós dois foi assim, ó, você está querendo fechar uma empresa porque não tem ninguém para cuidar e não tem cliente. Esse aqui tá doido para criar essa empresa e eu tenho os clientes, eu posso indicar para vocês, vocês vão rodar isso aí. Cara, a empresa nasceu grande, né? Porque a grande questão da empresa é você conseguir cliente, rodar o dinheiro. E a gente começou já com alguns clientes muito legais. Então, assim, foi uma oportunidade, como eu falei, de Deus. Orei, orei, falei, Senhor, me ajuda. E, como eu falei, gigante, para mim abrir um CNPJ, nossa, era a coisa mais, sei lá, gigantesca do mundo. Ou ter um CNPJ, como, meu Deus do céu, quem tem um CNPJ, né? É tipo um rei, assim. E consegui abrir o CNPJ quando eu li meu nome lá no contrato social. Falei, nossa, agora, cara, esse é um CNPJ, né? Hoje se abre MEI em, sei lá, 2 horas, 3 horas. Então, o que que acontece? Eu, eu peguei ali essa, essa empresa e a gente começou a vender o site, começou a rodar. Aí daqui a pouco de site a gente pegou, era muito na parte de comunicação, então a gente começou a pegar comunicação digital, publicidade digital, aí misturava com algumas coisas de criação, que tinha, tem um aplicativo misturado com site, com não sei o quê. Aí foi crescendo, cara. Aí foi desenvolvendo, mas foi nessa área aí a primeira empresa. E quais que foram os primeiros desafios que eu digo, acho que não desafio só empreendedor, assim, no sentido na prática, mas desafios eu acho que para um jovem que está começando ali um negócio e que você viu, cara, talvez uma crença, como você falou, de parecer que era algo muito grande. Tem alguma coisa assim, alguma história, alguma experiência que você lembra dessa época? Cara, fora o que todo mundo já fala, né, de empreendedorismo, equipe, dinheiro, ficar prestando atenção em dinheiro e tal. Uma coisa que bateu muito na minha cabeça foi, como eu falei, meu pai sempre me incentivou a fazer engenharia não, ser uma pessoa inteligente, buscar estudo e tal. E eu, no meio da faculdade, eu estava dividindo minha atenção com a empresa, né? Então, o que que começou a acontecer? Eu vi alguns amigos se despontarem em conhecimento e eu sempre fui o cara que era, vamos dizer assim, o nerd. Uhum. Só que com a empresa, como é que você faz isso, cara? Aí eu estava na empresa, na igreja, porque eu já era líder de jovens na igreja, então cuidava, demandava tempo, e fazia tudo isso e ao mesmo tempo tinha que pensar na empresa ali, fazer rodar. Falei, cara, será que vale a pena? Será que é para mim isso agora? E eu vendo um monte de gente se destacando, fazendo artigo lá científico, participando de programas, aí foi para fora do país, um monte de coisa.
E amigos próximos, assim, falei, cara, queria estar ali, mas não queria. E aí eu comecei a desenhar o que realmente eu queria depois de 10 anos. E eu falei, não, isso aqui eu vou ter que abrir mão, vou ter que sacrificar, mas a empresa é o que eu quero. E foi uma decisão muito difícil na época, né? E você saber que você podia estar ali acompanhando aquilo, ser bom também, né, na teoria ali, nos cursos que você estava fazendo, mas abrir mão por uma coisa mais prática foi algo bem complicado para mim. Você teve uma sensação no começo de que você não sabia muito bem o que estava fazendo? Não, com certeza. Eu estava apaixonado por biografia. E existe esse padrão também, e pessoas fazem essa pergunta, que é muitas vezes no começo do negócio de uma empresa, as pessoas não sabem muito bem o que elas estão fazendo. Eu acabei de ler a da Pixar agora no início do ano. E aí o autor lá, o dono da Pixar, que era presidente, ele fala, cara, no começo a gente não fazia ideia do que estava fazendo. A gente foi testando um monte de coisas, o Jobs chegou, botou o dinheiro e a gente foi testando aqui e ali até que a Pixar virou de fato ali a empresa que iria desenvolver os desenhos. Então, como que foi esse começo assim de você muitas vezes, até hoje você falou, mas de muitas vezes ter que caminhar e tocar um negócio, tocar uma vida profissional sem ter essa clareza muito grande? Cara, essa pergunta é muito difícil, né? Porque envolve muita coisa. Mas vamos lá. É uma, é uma coisa muito louca que eu costumo dizer. Pronto, eu já sei como que eu vou te explicar. É mais ou menos assim. Sabe aquela história de quando você vai caminhando e do nada alguém tira o seu chão? Aí o povo fala, perdi o chão. Porque um parente próximo se foi, aí você perde o chão, você fica ali, nossa e tal. Só que a vida do cara que empreende, ele perde o chão uma vez no mês. Então, assim, é algo surreal. Então, o grande lance do empreendedorismo é você entender que, cara, você vai começar sem saber onde você está pisando. Você vai fazer muitas vezes uma estratégia sem saber se vai dar certo ou não, mas você vai botar todo o seu dinheiro lá. E se der errado? Os der errado não tem como dar errado, só tem os pleno, tem que dar certo. Aí assim, mas deu errado no final, mas aí no meio desse plano você conheceu outra pessoa que tinha outro negócio que abriu as portas e chegou recursos, chegou pessoas, chegou outras parcerias e te levantou no outro nível, né? Inclusive foi o que aconteceu na IA, né, com a gente. Então, isso é muito louco. Por isso que eu digo que para nós cristãos, né, a gente faz nossa vida pautada na palavra, não tem como tirar a fé de negócios da fé, porque se eu vou de olho fechado num negócio desse, sem fé, não tem estrutura emocional que aguente. Não tem, cara. E uma pergunta, você tem uma aliança no dedo. Quando foi que a Ju entrou nessa história toda? Cara, Você conheceu ela com quantos anos? Vocês casaram com quantos anos? a Ju entrou nessa história toda em 2012. Já tinha a empresa? Não, Não, ainda não. não, não. A Ju foi logo quando a gente começou a namorar, em 2013. Foi isso mesmo. Quando a gente começou a namorar, a empresa tinha acabado de surgir. Aí eu conheci ela em 2012. E aí, os dois solteiros, a gente começou a conversar. E ali, começo de 2013, a minha prima era amiga dela, aí começou a fazer aquela coisa toda. E nesse meio tempo, fui para essa empresa, né? Montei essa empresa. E depois, tô tentando lembrar, calma. Aí foi isso, 2014 a gente casou. Então, a gente começou a namorar em 2013, um ano de namoro a gente casou. Com um ano de namoro eu tava com essa empresa. Depois, aí o sócio, né, quis levar a empresa para outro lugar. Eu falei, cara, vamos mais para tecnologia. Aí, enfim, não é bem. Ah, teve um projeto que a gente ia pegar e ele não quis. Ele falou assim: olha, se vocês quiserem montar outro projeto. Aí eu fiz uma sociedade com um cara que eu conheci lá também. A gente saiu da empresa, todo mundo amigo, parceiro. E em janeiro de 2014, não, desculpa, janeiro de 2015, eu comecei a empresa mesmo minha, e aí já tinha a Ju. Aí a Ju me ajudava. A Juliana, economista, ela ficou no financeiro, ela organizava as contas todas, inclusive cortava meu salário, tinha que pagar a conta. A gente brigava, cara. Falei, mulher, você é minha mulher, você está cortando meu salário, você está cortando as suas coisas aqui de casa. Não importa, a saúde da empresa precisa ser preservada. Aí a gente foi crescendo. Desde então, cara, a gente nunca deixou de trabalhar junto.
A mulher sábia edifica o lar e a empresa presa, tá vendo? E como que foi vocês casados e aí tendo que fazer essa balança, digamos assim, de equilíbrio do trabalho e da família e como desvencilhar, né? Acho que são duas perguntas. A primeira é como ter esse equilíbrio do trabalho com a família e a segunda é como você não levar o trabalho para casa e você conseguir desvencilhar. Cara, agora a gente está trabalhando, nós somos aqui parceiros de trabalho, agora nós somos aqui marido e mulher. Legal. Uma coisa que a gente usa muito, que é uma técnica que muita gente já conhece também, mas a gente tem muito esse costume na igreja, que é sair uma vez na semana, assim, ó, é religiosidade mesmo, é uma vez na semana a gente tem que sair para falar só da gente. Então a gente tira um dia, tem sido inclusive quarta-feira, que é um dia mais tranquilo para a gente tira, passou ali 6 da tarde, a gente já vai desocupando e, cara, esquece celular, esquece vida com os outros e foca no nosso casamento. Uhum. Disso a gente tirava várias atividades que a gente precisava fazer. Então, a gente conversava sobre o que a gente podia fazer como casal, o que eu precisava melhorar, o que ela precisava melhorar. A gente planejava viagens, né, que a gente ia fazer hoje como família, né, que tem a Linda, mas antigamente não tinha nossa filha, a gente fazia como casal. Então, esse momento gerava demandas para a nossa família. Então, eu acredito que hoje, quem não tem isso e bagunça muito, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Uhum. Cara, senta com sua esposa ou com seu, né, o seu esposo, com seu marido, e define um dia, faz assim, esse dia aqui é nosso e a gente vai falar só das nossas coisas. Porque dali vai sair uma agenda, e aí você faz a sua agenda. Por ver se você deixar essas coisas de fora, sempre falando, falando, isso dominava a gente não ia ter nunca um investimento no nosso casamento. Então, assim, a gente fazer a nossa agenda junto, aí, desse momento, você, poxa, vamos domingo fazer tal coisa? Vamos, então tá bom, a gente combinava. E aí, cara, assim foi fluindo, né? Eu acredito que isso foi muito saudável e tem sido muito saudável até hoje. No livro Elimine a Pressa Definitivamente, foi um pastor que escreveu. O livro tem esse nome, né? Elimine a Pressa Definitivamente. Ele fala que como pastor ele chegou no esgotamento. A família estava ficando de lado, o ministério estava ficando de lado também porque ele estava ficando muito cansado. E ele falou sobre um conceito lá que parece muito simples, que você falou aqui agora, mas que é o descanso tem que ser programado, ele tem que ser planejado, igual você planeja uma reunião, igual você planeja a sua dieta, igual você planeja ir na academia, porque senão você não faz. E Exatamente. isso tem sido importante para vocês. E agora eu vou te botar uma pitadinha no seu negócio, posso? À vontade. Eu costumo dizer que o descanso, ele precisa ter, né? Você falou descanso com o quê? Com qualidade? O descanso tem que ser planejado. Planejado, desculpa. Além dele ser planejado, o descanso precisa ter propósito. Porque tem muita gente que está estressada e acha que precisa de descanso. O estresse ele tem a ver com o quanto você está tendo de intimidade com Deus. E aí, quando você está estressado, preciso viajar, preciso isso. Esse descanso não tem propósito. Você vai viajar, está estressado, você vai voltar, o estresse vai te acompanhar, vai te deixar lá na pau do aeroporto, quando você voltar, vai pegar em você de novo. Faz o trem comigo, né? Tipo, só fique te esperando. Os problemas que você tem aqui vão continuar sendo os mesmos. Então, uma viagem, um descanso, vou passar o domingo, vou fazer tal coisa com a minha família. Vão voltar vai estar pior. Aí qual é a sensação? Passar o tempo com a família é pior, porque os problemas continuam lá. Mas prefiro resolver os problemas que ele está com a família. Só que isso vira uma bola de neve. Qual que é o descanso com propósito? Cara, quando você realmente entende que você está cansado, aí o cansaço você precisa descansar. O ambiente de investimento na sua família precisa ser feito. Uhum. E não tem a ver com estresse. É o estresse, meu amigo. Bora se resolver com Deus, vai entrar no seu quarto lá, fecha a porta. Agora, antes da gente entrar na sua empresa hoje, você fala da Noemi, dessa empresa de IA, queria saber do ministério. Você é pastor de jovens, a Ju também, né? Sim. E aí, quando foi que o ministério de fato entrou na sua vida na questão de você ser consagrado pastor? E já puxando uma outra pergunta, como que foi agora você ter que lidar não só com uma empresa, não só com a empresa e o casamento, mas agora empresa, casamento e também o ministério? Questão de tempo que eu digo e de equilíbrio. Sim. Cara, tudo começou, eu tinha 17 anos. Foi bem nessa
bagunça, vamos dizer assim, né, que acontece ali quando você escolhe o curso de faculdade e tal. E eu me converti, fui para Saranço até, minha igreja, e tô lá desde então. Mas já falei, tinha 17, então tem aí o quê? 9 anos que eu tô lá, mais ou menos. 4 anos. Era 4 anos. É, brincadeira, vai fazer 20 anos, cara, que eu tô lá. Mas desde os 17, Deus tocou muito no meu coração. E ali eu entendi que tinha. Isso que eu falei, né, do propósito, quando a ideia arde no seu coração. E a ideia de ser pastor, quando falavam isso pra mim, cara, ardia muito no meu coração. Uhum. Porque fala assim, cara, do mesmo jeito que você estava machucado, estava de alguma forma largado, te faltava alguma coisa dentro de você, você pode ser usado para que várias outras pessoas conheçam isso. Uhum. E essa ideia, até hoje, para mim, ela é fenomenal. Eu fico, cara, a gente conversa com alguém e fala assim, eu posso ajudar essa pessoa. Aí eu começo a orar por ela, aí eu falo, às vezes eu prego, né? Enfim, dependendo da situação do dia a dia ali. Então, desde os 17, isso ardeu muito. E ali eu fiz, não o que a gente chama de revisão de vidas. Na verdade, quando eu fui, era bem mais antigo, era encontro com Deus. E aí eu tomei uma decisão. Falei, cara, não sai daqui, eu não abandono esse negócio aqui, isso aqui é para mim. E eu enxerguei isso. E é muito disruptivo. Precisa de muita criatividade, precisa de você vencer muitas batalhas também. Tem hora que você tá andando também, você não vê o chão. Eu falo assim, cara, vou orar por esse cara aqui, drogado, viciado, problema com pai, com mãe, com isso, com aquilo. Como é que vai curar? Não sei, mas a gente tá junto. Se Deus não é Deus de cura, ele não fala a palavra dele, então ele vai fazer. E, e foi. E você vê Deus agindo. Né? Não é, a gente é um instrumento, Uhum. mas Deus faz e você olha assim. E é engraçado que quando você vê a transformação no outro, sua fé é mais fortalecida. Você fala assim, cara, isso dá uma oxigenada muito grande, né? Uhum. Então, até uma dica para quem fica na igreja, fala assim, ah, tô desanimado com a igreja. Vai cuidar de gente nova, você vai ver. Quando você vê o milagre na vida do outro, parece que é transformador, parece que vem para você o negócio. Então, comecei como líder de célula, não é? Aí fui ali liderando pessoas e aí foi crescendo, né? Naturalmente vai crescendo, um vai chamando o outro e Deus vai abençoando e a gente vai colocando diante de Deus e, enfim, então a gente chegou em 2019, foi 2019, em julho de 2019, eu e a Ju, a gente foi ordenado pastor na Sara e a gente, cara, um prazer enorme poder representar, né, vamos dizer assim, o reino de Deus, levar o reino de Deus para as pessoas, ter uma autorização para isso, para pregar, não somente pregar, mas cuidar das ovelhas, né? E ser exemplo. Então, isso é muito prazeroso. E a outra pergunta eu esqueci. Como equilibrar, né? Porque eu te perguntei a respeito de cuidar do trabalho da família agora com essa Cara, função. não tem muito segredo, assim. São muitas atividades, são muitas coisas que a gente tem que cuidar, mas o que determina a agenda é literalmente gerenciar o seu tempo. Né? Obviamente que tem coisas que você vai investir mais um tempo, daqui a pouco você não vai investir. Por exemplo, a Juliana grávida, né? Ela teve que ter um tempo menor para a igreja, para a empresa. Eu tive que suprir ali do jeito Uhum. que eu podia. Hoje a Linda já está com 1 ano e 7 meses, já está mais tranquilo, a gente já consegue, né? Ela está aqui comigo, enfim, aí ela fica em casa com a babá, então. Mas não tem o que fazer, é que age no seu coração, cara, dá um jeito de fazer. Põe na agenda, sabe? Aí fica assim, ah, não, um dia, quando eu estiver tranquilo, eu ouço muito isso. Quando eu estiver tranquilo, eu vou colocar a minha agenda para a igreja, eu vou fazer um trabalho voluntário. Quando eu estiver tranquilo, eu vou começar um projeto que Deus colocou no meu coração. Esse dia nunca vai chegar, amigo. Não tem jeito. Ou você põe na agenda, prioriza, faz acontecer, ou então esquece. Uhum. Alguém do outro lado do mundo vai fazer, ele vai ser. E agora vamos entrar no que você está fazendo hoje. Quando a gente se conheceu, a gente conversou e você contou, né, da IA e tudo mais, eu fiquei espantado. Eu falei, cara, não é possível. E aí, quando você foi comentando também ali os cases que vocês têm, eu acho fantástico o trabalho de vocês. Então, conta para o pessoal da empresa o que que vocês fazem hoje e a gente poder também contar um pouco mais ali dos cases que vocês têm interessantes ali das IAs. Legal. Cara, a gente começou a treinar, né, o ChatGPT logo quando ele lançou. A gente pegou a API e falou, cara, isso aqui vai bombar.
as ideias novas, né? Aí, nossa, vamos dominar o mundo, eu vou fazer um negócio aqui e tal. E ali a gente estava numa equipe, né? A equipe de desenvolvimento que a gente estava lá, estava o quê? 3 pessoas, a gente começou. E tal, não sei o que, vou fazer uma IA para empreendedorismo. Aí dessa área de empreendedorismo montamos tudo, fizemos uma engenharia de prompt, né? Tudo voltado para empreendedor, como fazer rede social, como se apresentar melhor, como escrever texto, tal, 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 aquela coisa toda. E tinha uma assinatura, era um SaaS. Aí o cara pagava R$ 99,90 e tinha todo o ChatGPT com os nossos filtros lá, né? E tinha o ChatGPT Plus. E aí a gente, cara, né, desenvolvedor maluco, vamos terminar o mundo. Aí fomos pro Sebrae, aí Senac, a Fibra, um monte de Uniel, todo isso. Agora a gente vai explodir. Cara, a gente não saiu do lugar, cara. A gente, porque a expertise de venda digital, a gente estava ali e a gente precisou de uma consultoria. Uhum. Falei, cara, preciso vender esse negócio, né? Como que vende e tal. E aí eu, atrás de consultoria, surgiu um jantar aqui em Brasília com aquela Shark Tank, a Carol Payfé, Hum. Payfé, enfim, eu nunca sei falar o sobrenome dela, vocês me perdoem. Enfim, aí a gente foi pro jantar e eu tive a oportunidade de apresentar para ela. Eu falei, tal, não sei o quê, falei da empresa, aquela coisa toda. Aí ela vira e fala assim: essa IA de vocês, ela vende ela mesma? Aí eu vi, não, bem pensar. Tipo, cara, fiquei sem graça, porque depois fiquei com raiva dela. Falei, cara, por que fazer isso com um ser humano, né? Tipo, passar uma vergonha dessa. Só que eu fiquei encasquetado com isso. Cheguei em casa e falei, esse negócio não vai dar certo. Eu preciso fazer a IA vender. Uhum. Fui procurar outra mentoria, achei o Bruno Capanema. Tô lá na mentoria do Bruno Capanema explicando por que que eu procurei ele, por que que estava acontecendo aqui. Tará. Ele, cara, vem aqui no escritório, você é de Brasília, né? Eu também sou, meu escritório é aqui, vem pra cá. Beleza. Eu chego lá, ele, você quer fazer um IA para venda? Eu falei, ela tem que se vender. Aí falou, eu quero ser seu parceiro. Vamos fazer um negócio junto. E dali, velho, daquela conversa, surgiu a Noemi. Né? A Noemi, aí é o nosso projeto hoje. A Noemi, no primeiro lançamento que ela fez, ela sozinha vendeu 3 milhões de reais em produtos lá do Bruno e da Tati, né? Eles têm um produto do Academia das Águias, que cuida do saúde dos olhos. E aí pronto. Só explica. Então, vamos supor que eu quero vender, sei lá, um curso meu, ou eu sou um médico e tenho uma clínica e quero, né, conseguir responder as pessoas que vêm querer agendar comigo. Então, eu te contrato a Noemi, e aí o que que ela faz? Como é que é o processo de vocês? O processo é o seguinte: você contrata a gente faz o onboard da plataforma pegando todos os seus dados, né? Quem é você, como que você montou sua empresa, histórico da sua empresa, tudo que for detalhe da sua história, igual você está fazendo aqui comigo, a gente faz, entendeu? E eu pego isso e coloco dentro da IA para treinar ela, para, cara, ela ficar assim, ó, bem redondinha de acordo com o que você quer. E dali eu coloco toda essa inteligência dentro do WhatsApp, né? Então, eu vou fazer uma venda via WhatsApp. A gente faz sempre esse lançamento, aí faz, a pessoa trabalha com, sei lá, perpétuo, né? Venda direta, ou vai fazer o lançamento tradicional ali, meteórico, enfim, tem tanto nome de lançamento que eu nem sei mais. Mas qualquer desses que vai ter interação dentro do WhatsApp, a gente consegue fazer essa venda. E ela sozinha, a Noemi ou a Joana, Maria, aí o nome que você quiser colocar, você coloca e você vende seu produto. E a gente não é somente um bot de WhatsApp. Aí tem uma plataforma por trás, que essa plataforma tem também um CRM, que você vê os leads conversando com o WhatsApp. Então você tem até o poder de desligar e falar assim, não, eu quero entrar agora, eu vou fazer a venda. Aí você ou sua equipe de venda pode entrar, desligar a IA e falar, depois retornar a IA. E a vantagem disso tudo é que, cara, ela vende 24 horas, ela não pede comissão, não põe você no pau, entendeu? Nunca fica estressado, é incrível. Os caras assim, você roubou, vocês estão roubando, né? Falando de um produto do cara lá, isso é engano, não sei o que. Ela, senhor, você, você pode contar com a nossa, como é que é? Com a nossa virtude, não, com os nossos princípios. Nós somos uma empresa de princípios. E falei, não é engano, olha só, nós estamos aqui para fazer o melhor por você. O que eu posso fazer para tirar essa sensação ruim desse atendimento? Aí o cara, não, isso não sou.
final das contas, Edu, isso é brincadeira. O cara falou assim: olha, eu só não vou comprar porque eu tô sem dinheiro agora, mas me chama no próximo lançamento. Eu vou. Esse produto de vocês. Cara, nem estresse. Tipo assim, se fosse eu atendendo. Ah, você, seu safado. Safado o quê, rapaz? Tá achando o quê? Já mandou o cliente. Mas não, ela não pede. Então, vamos entrar aqui agora nos cases, porque você me contou alguns cases bem interessantes. Cases como convites que a Noemi recebeu, orações que a Noemi recebeu. Conta pra gente um pouco aí do que vocês já, do que vocês já vivenciaram lá de cases com a Noemi. O cara foi contar, né, nesse produto de olho que a Tatiana vende, né, esse curso para melhorar a visão. Aí o cara foi contar, lembrei, o cara foi contar que como que ele teve o problema de visão dele. Aí ele contou que estava de moto, né, sem capacete, e aí um besouro bateu no olho dele e ele teve problema de visão, que ele precisava de alguma forma melhorar e tal. Cara, a Noemi entrou. Puxa, já fica a lição, né, não pode andar sem capacete, mas me conta, como que foi isso? Você foi para o hospital ou teve que fazer algum procedimento cirúrgico e tal? Aí o cara: "Não, não, eu só depois que eu desconfiei que isso, que aquilo". Cara, uma conversa inteira sobre, assim, aí ela: "Não, mas que pena, mas olha, com certeza esse curso aqui vai te ajudar. Você não vai deixar essa história de passear, né, de moto como algo ruim na sua vida". Aí o cara: "Você não quer quero comprar, eu quero enxergar de novo". E ela foi lá, tal, 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 e pronto, e fez a Wanda desse cara do besouro aí. E por último que eu lembro, assim, das histórias, foi a senhorinha que começou a conversar com ela, comprou esse negócio de olho também, e falou assim: "Noemi, muito obrigado, você é uma bênção na minha vida. Ó, já tô fazendo campanha de oração na igreja por você". E aí, Noemi tá recebendo oração. Eu já falei, a IA é minha, então eu recebo as orações por ela, então Transborda para você. Oh, com certeza, tá todos nós. E a nossa voz da consciência agora quer fazer uma pergunta. Pedro, e a Noemi, ela se encaixa em qualquer estilo de negócio, em qualquer empreendimento ou tem um segmento para ela atuar? não, qualquer um, porque na verdade sim, se você precisa vender, você se encaixa. A gente não consegue fazer venda presencial, né? Porque, como eu falei, a maior ferramenta hoje nossa é o WhatsApp. Então, se você vende pelo WhatsApp, se seu produto de alguma forma é vendido pelo WhatsApp, a gente consegue. Ou pelo menos, não somente venda, mas se você quiser fazer um filtro, né? Fazer como se fosse um SDR ali, sem problema nenhum. A gente já está trabalhando com. Cara, tem empresa de pneu, farmácia, eh, imobiliário assim, corretor imobiliário, que o cara quer apresentar os imóveis, aí ele está cadastrando lá o imóvel, obviamente ela não vai vender, precisa de visita e tal, mas ela faz todo o filtro para chegar até uma visita muito, como é que eu falo? De qualidade, né? É um lead de qualidade. Então não tem não. A gente está ali para colocar qualquer produto para cima. E me conta, como que você enxerga o futuro desse mercado? Obviamente que, né, é uma pergunta meio complicada de responder, porque a gente sabe que a tecnologia ela cresce de forma exponencial, ela acelera muito rápido, mas como que você, dentro desse mercado, trabalhando com isso, enxerga o futuro das IAs, não só em relação à venda, mas do segmento de uma maneira geral? Cara, primeiro que a gente fala assim: "Ah, você precisa ter uma IA", isso já virou Uhum. padrão, né, todo mundo tem que ter IA, a gente sabe disso. Tem muito movimento falando assim: "Ah, mas a IA vai substituir as pessoas, e isso é um prejuízo e tal, tal, tal". Eu acredito que meu ponto de vista é o seguinte, que as pessoas que vão ser substituídas pela IA são pessoas muito ruins naquilo que elas fazem. Então elas estão realmente precisando dar uma reciclada de alguma forma, porque o cara que é bom vendedor, vamos supor no caso da Noemi, né? Ah, entrou no lugar de vendedor, vamos demitir todos os vendedores, vamos ficar só com ela. Será? Né? Então, o cara bom, ele pode usar a IA para vender e o fechamento ser exclusivo com ele. Então, um corretor bom, o que vai ser um corretor bom agora depois da IA? E eu acredito que ele vai usar a IA para fazer muita coisa para ele. Contrato, agendamento de visita, né? Colocar, fazer uma agenda ali pelo WhatsApp, mandando áudio. Reunião tá, reunião não, desculpa.
como é que chama? Visita, né? Visita no apartamento tal, fulano de tal, 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 tal. Já vai a descrição da pessoa. Quantas vezes você já foi numa visita de imóvel, né? Que o cara chega lá, oi, tudo bem, Augusto? Aí, não, pô, meu nome é Pedro. Aí, não, é porque o Augusto era o outro. Cara, se o cara tem isso tudo ali uma resumida a visita dele, é muito fácil. Então, assim, eu acredito que a IA, ela transforma o mercado, ela vai melhorar o atendimento, né, das pessoas, principalmente nessa área que a gente está mexendo muito de venda, tem melhorado muito o atendimento, né? Você vê os vendedores que falam português errado, atende, né? Você vai vender algum tipo de produto mais elitizado, cara, isso é um problema. Hum. Então, nós nós estamos fazendo como é que é? A gente estamos fazendo o seu procedimento. Aí você olha esse cara que dou meu visto, né? A IA não vai falar português errado. Ela vem para melhorar esse tipo de serviço e as pessoas que são mais ou menos ou ruins, elas sim são substituídas, mas os que estão estudando, que estão se empenhando, que são bons e estão crescendo e tendo essa melhoria contínua, a IA vai só jogar essas pessoas para cima. Esse é meu ponto. Hum. Eu enxergo muito a IA como um ótimo estagiário. Então, assim, tem muita coisa que eu. Ó, dá um exemplo aqui nosso, aqui na EV. Eu tinha que enviar e-mail para uma empresa, só que eu tava com um monte de coisa para fazer. Eu falei, cara, pô, tô sem tempo. Eu pedi pro chat GPT, cara, eu preciso mandar um e-mail para uma empresa de maneira formal com esse assunto. Cara, em 15 segundos chegou o e-mail para mim, eu revisei, arrumei alguma coisinha ou outra e enviei. Então, eu vejo hoje, eu uso a IA como uma ótima, ainda como um ótimo estagiário. Assistente, né? Então, acho que assim, isso nessa questão de substituição é para quem está hoje no mercado olhar dessa maneira, que tem muita coisa que você poderia fazer por conta própria, mas que a IA vai conseguir acelerar esse processo. E acho bacana de que já tenha coisas como, por exemplo, vocês estão fazendo com vendas, porque assim, eu acho que quem não entrar nisso, quem ficar para trás, quem achar que isso é igual a época dos aplicativos tempos atrás, igual a época de site tempos atrás, quem não entrar nisso vai ficar para trás e aí está falando com empresários ou futuros empresários, quem às vezes tem uma empresa grande, e, cara, não, vou deixar isso para depois, vai vir empresa menor, ele vai engolir, não tem jeito, né? Com certeza. Eu vejo exatamente essa questão dos assistentes, né? Assim, você falou, eu tenho um assistente para mandar um e-mail. Anteontem mesmo, eu estava numa reunião batendo a questão financeira da empresa. E aí tinha que ver uma análise de cartão de crédito, item a item e tal. E aí a pessoa fez na mão. Eu falei, cara, quanto tempo você gastou pra fazer isso aqui? Não, eu gastei, não, foi rapidinho, amanhã eu fiz isso aqui. Eu falei, nossa, que legal. Deixa eu te ensinar aqui. Fui lá no ChatGPT também, coloquei assim, ó, arrastei o PDF da conta do cartão, falei, transforma isso no Excel, por favor. Aí tava, a pessoa, eu não tô acreditando. Não, como assim? Você fez isso, né, e faz isso mesmo. Então, cara, olha o ganho que a gente chega. Aí você imagina, isso eu tô falando besteira aqui, daí vamos colocar, igual você falou, grandes corporações colocando processos, áreas inteiras que são áreas burocráticas, áreas de repetição, né, coisas que a gente pode simplesmente com automação ali, junto com IA, com código vinculado com banco de dados, fazer assim, ó, entendeu? Então, relatório, os caras que gastam horas e horas fazendo relatório, cara, esquece. Agora, pra gente chegando no final do nosso episódio, quero te fazer duas perguntas. São sempre as mais difíceis. Nossa, a pergunta pode ser difícil, mas são perguntas que eu acho que são muito interessantes para quem está ouvindo. Que a primeira é a seguinte: é, qual foi o maior erro que você cometeu na vida empreendedora que você fala, caramba, se eu tivesse hoje, eu, Pedro de hoje, pudesse aconselhar o Pedro de ontem, eu aconselharia para ele não fazer isso. E a segunda pergunta é: o que faria com que você conseguisse chegar mais rápido onde você está hoje, se você soubesse de alguma coisa específica? Então, alguma coisa que você descobriu, que você aprendeu, que, cara, se eu soubesse isso quando eu tinha 20 anos, 17 anos, que eu conseguiria chegar mais rápido. Cara, uma, uma coisa que eu acredito que eu errei, que eu não erro mais. Se Deus quiser, não vou errar mais não tem como mais não. Que é o seguinte, desde quando eu abri a empresa de site que eu contei, que era um serviço,
eu pensava em fazer um produto. Eu falava assim, eu preciso de um produto. Porque desde aquela época eu já se falava, o SaaS é muito top. É uma revolução, vai vir, vai dominar o mercado e tal, tal, tal. E eu ficava, não, vou fazer um produto, mas nunca fazia, porque né, a gente era uma software house, então chegava a demanda, a gente produzia e entregava. E foram o quê? Praticamente 10 anos, né, 11 anos aí, para eu fazer meu próprio produto. Então, se eu tivesse feito antes, cara, olha quanto tempo de mercado eu perdi, de experiência, enfim, de tudo, né? Então, isso, e era uma coisa que ficava batendo na minha cabeça. Você faz seu produto, vai fazer seu produto, vai fazer sua ideia. Chegava zilhões de ideias lá, a gente produzia as ideias dos outros e eu ficava com as minhas, assim, cara, eu tenho que fazer as minhas, mas nunca saía do lugar. Ah, eu esqueci de te falar, eu inventei o iFood também, cara. Inventei. Então, conte pra gente um pouco mais como é que foi. Porque algumas pessoas eu vi que já tiveram a ideia do iFood, Muitas. pedindo o famoso MC Donald ali no final de semana, não aguentava a demora e falaram que tiveram a ideia. Como é que foi com você? Não, comigo foi assim, a gente viajou e tava de dieta. E eu falei, cara, por que que a gente não faz um negócio de entrega com a comida que eu quero? É só botar um aplicativo, cadastra dieta e tal. Quando eu comecei a programar, aí a gente parou para atender um cliente, o erro de não fazer meu produto. Cara, quando foi ver, chegou o iFood, dominou tudo e todos, inclusive, essa foi muito engraçada, porque quando eu vi, cara, esse iFood aqui, olha só o que está acontecendo. Aí veio o Uber Eats também. E o Uber Eats não tinha lançado aqui ainda, só tinha em Nova York, Los Angeles e alguma outra cidade lá. Cara, quando eu vi o cara do iFood abrir o escritório no corredor da minha empresa ali, velho, no setor hoteleiro norte. Aí eu falei, cara, não tô acreditando, né? O cara é da minha porta, se é. Esse aí, aí eu falei, isso é pra aprender. É. Então, assim, foi um erro que realmente hoje eu não cometo mais. Falo, cara, eu preciso ter meus produtos, meus Demorar para fazer os seus produtos foi o grande erro. Você acha que. Eu acredito que demorar para fazer o que você tem que fazer, né? Não necessariamente um produto, sei lá, às vezes o seu negócio é fazer um serviço mesmo, né? Então, mas não, isso ficava batendo na minha cabeça, eu ficava demorando para fazer dos outros primeiro. Então, o erro, na verdade, é não acreditar naquilo que estava dentro de mim e fazer só o urgente ali, entendeu? Não ter planejado isso. E o que que seria aquela segunda pergunta, né? Cara, se eu soubesse disso daqui quando eu comecei, eu ia conseguir encurtar bastante meu caminho. Cara, que se eu, se eu tivesse entendido que o propósito que eu carrego, né, as pessoas não entendem, isso seria muito mais fácil. Porque o propósito está em mim. E nem todo mundo ao meu redor vai entender. Então, no começo, eu achava que toda a minha equipe tinha que entender tudo que eu fazia e eles nunca vão entender, né? Cada um ali tem o seu próprio propósito. Uhum, E eu ficava muito assim, muitas vezes me colocava numa situação de depender do outro para poder fazer aquilo que eu queria uhum. e que eu sonhava. E aí protelava. Então, exatamente entrava naquele erro que eu acabei de dizer. E hoje eu vejo que se eu tivesse entendido isso lá no começo, eu teria ficado muito mais, né? Teria chegado onde eu estou hoje muito mais rápido. Bacana. Então é isso. Quero muito agradecer a sua presença hoje. A gente está muito feliz, está muito empolgado com esse projeto para Sim. 2025 e ter você como nosso primeiro convidado nessa temporada, nesse ano. É realmente muito especial porque você é um cara muito especial para a empresa. Agora que vocês Obrigado. estão aqui no escritório, fica mais fácil ainda. A gente vai conversar bastante aí no dia a dia. Quero saber se a nossa voz da consciência tem algo para acrescentar, algo para perguntar ou, sei lá, algo para dizer. Você falou muito sobre criatividade, né, Pedro? O que que você faz quando você está se sentindo travado sem criatividade ou quer exercitar a sua criatividade? Cara, uma coisa que me deixa muito criativo, eu gosto de fazer duas coisas. Primeiro é conversar com pessoas. Sempre nas conversas que eu tenho com pessoas aleatórias, às vezes, assim, eu encontro amigos, aí eu tô falando de coisas de igreja, surge uma ideia para uma empresa. Ou eu tô no meio da empresa falando de negócio, aí surge uma ideia de ministério que eu preciso resolver ali. Então, eu acredito que a troca de informação, de você ter contato com pessoas quando você está travado em algum lugar, buscar referência, sabe, ter esse papo nosso aqui, isso é muito bom. Isso é
para mim é a coisa mais importante que eu tenho. Então, eu faço muito isso com a minha esposa, né, porque ela trabalha comigo. Então, tem hora que tá travado, fala assim: "Amor, vamos andar?". "Vamos". Aí, o andar, a gente vai fazer uma caminhada e a gente vai conversando. E ali vai aflorando ideia, vai conversando, vai não falando muito. E outra coisa que eu gosto de fazer é de pensar. Realmente parar para pensar, né, parece coisa de doidão, assim, é uma coisa que eu me exercito para fazer. E aí pensar, você pode fazer de várias formas, né, mas eu gosto de ficar no meu quarto, na verdade no escritório lá de casa, parar para pensar na solução que eu vou ter. E ali surge muitas vezes uma referência bíblica, que aí a Bíblia também me ajuda com as histórias da Bíblia. Cara, isso aí aflora demais, né. Igual a gente estava conversando de José, ó, a criatividade desse cara, como que veio? Aí de um sonho, de um negócio, Deus falou. Então, quando eu paro para pensar, isso começa a trazer as coisas que eu já vivi e correlacionar as coisas. Então, o pensar me ajuda a correlacionar. E eu acredito muito no seguinte, que todas as nossas respostas que nós precisamos para a vida já estão conosco. Ou estão dentro de mim ou estão perto de mim. Então, se eu paro para pensar naquele problema que eu vou achar qual é a chave daquele problema. É isso. É isso, Você acha que seu amigo vai receber meia resposta? Já recebeu? acredito que sim. Cara, eu gostei da sua camisa verde. Certeza que foi em homenagem ao Palmeiras, se vier a estrada aí. A gente tem que fazer as boas-vindas para o nosso convidado, né? Com certeza, sentir em casa, sentir é bem recebido. Mas, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio aí. É o primeiro dessa temporada 2025. Estamos começando. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Curte esse vídeo e mande para os seus amigos, mande no grupo da família aí, para aquela pessoa que você entende que precisa ouvir essa conversa. Gostei bastante, foi um tempo muito especial. E nos vemos no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, até mais.